que significa ser um cristão, um seguidor de Jesus? Qual deveria ser o nosso modo de viver e de tomar decisões no dia a dia? Existe algum preço que devemos pagar? Estamos iniciando mais um Devocast aqui da Theoclass e hoje iremos estudar um pouco do texto de Mateus 16, versículos 21 ao 28, um texto que marca uma virada no ministério de Jesus aqui na Terra. Mas antes de prosseguir, peço que curta nosso vídeo e se ainda não é inscrito no canal, clique no botão inscreva-se. Assim você ficará sempre por dentro dos conteúdos publicados por nós e ainda contribui para o avanço deste canal e de outras frentes missionárias beneficiadas aqui pela Theoclass. Imagine que você vai a um médico fazer suas consultas de rotina. Você é examinado pelo médico, realiza os exames solicitados por ele e então retorna com os resultados. O médico pega os resultados, começa a ler, dá uma leve levantada no olhar para você e volta a ler os exames. Então ele respira fundo e fala: "Sinto informar que os resultados não são animadores. O seu tempo de vida é curto e provavelmente esse será seu último ano de vida." Qual seria a sua reação? Quais seriam suas atitudes nesse último ano de vida? Durante os seus dias de vida nesta terra, Jesus sabia também que o tempo era curto. O seu tempo de ministério foram apenas 3 anos e meio, e foram pouco mais de 30 anos de vida. Os evangelhos possuem uma divisão bem clara no ministério de Cristo após a declaração de Pedro de que Jesus era o Cristo, o Messias esperado. Em Mateus 16, 21, lemos que Jesus começa a ser claro a respeito de sua morte e ressurreição, o que entra em conflito com as expectativas messiânicas dos discípulos e dos judeus, que esperavam um Messias militar que derrubaria o Império Romano. Pedro, que pouco antes havia recebido elogios, resolve agora repreender Jesus, mas acaba sendo repreendido de volta. Jesus sabia que não podia evitar a crucificação, e foi para o nosso bem que isso aconteceu e para a glória de Deus. Jesus sabia que tinha pouco tempo de vida e dedicou o seu tempo investindo no reino de Deus, fazendo discípulos e, por fim, pagando o preço para nos reconciliar com o Pai na cruz, dando a possibilidade do perdão para todo aquele que se arrepende dos seus pecados e coloca sua confiança nele. Mas para aqueles que são seguidores de Jesus, seus discípulos, que tipo de vida espera-se deles? Após repreender Pedro, Jesus fala de certas características que os discípulos deveriam ter caso desejassem de fato acompanhar Jesus, e isso serve para todo cristão hoje. Primeiro, negar-se a si mesmo, isto é, abrir mão das suas próprias vontades, sonhos, planos, interesses. Em suma, negar o Deus que é chamado Eu. Essa ação leva para a segunda, que é tomar a sua cruz, o que significa viver como alguém que está com pouco tempo de vida, condenado à morte. Nos dias de Jesus, se alguém era visto carregando uma cruz, todos sabiam que restavam poucas horas de vida para essa pessoa. É nesse sentido que Jesus fala de tomar a cruz, viver como alguém com poucas horas de vida, sem expectativa de ter mais anos e anos pela frente. Esse tipo de perspectiva interfere e muito em nossas tomadas de decisão. E uma vez tomada essas atitudes de coração, o discípulo seria então apto para seguir Jesus, pois foi exatamente esse o caminho que Jesus também tomou, o caminho da cruz, o caminho que negou sua própria vontade para se submeter à vontade do Pai. Nos versículos 25 ao 28, Jesus conclui o raciocínio com algumas perguntas para os ouvintes. Diz o texto: "Pois, que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Em resumo, aqueles que desejam viver para si mesmos, não tomando o caminho da cruz, podem até conquistar o mundo inteiro, ter uma carreira de sucesso, uma casa, família grande e em paz, uma boa conta bancária, um nome reconhecido na região, porém nada disso pode ser dado em troca da sua alma. Será uma recompensa momentânea nestes poucos anos de vida, mas nada permanecerá pela eternidade. O discípulo de Cristo é chamado a viver como se esse momento fosse o último nesta terra,
desafiando-o a viver com os olhos fitos nos tesouros da eternidade e não nas bijuterias deste mundo. Maior é o tesouro na eternidade do que os prazeres momentâneos deste mundo. Que Deus nos ajude a vivermos de forma digna nossos poucos momentos aqui nesta terra, conscientes de que o tempo é curto e que precisamos aproveitar ao máximo cada oportunidade com os olhos fitos na eternidade. Algumas perguntinhas agora para o seu tempo de reflexão. Em qual dos perfis apresentados por Jesus no versículo 25 você se encaixa? Você é alguém que está tentando salvar a sua vida neste mundo, conquistando tudo o que pode conquistar aqui? Ou alguém que dedica-se a ser um seguidor fiel de Jesus? Existe algum sonho, plano ou vontade que tem dominado a sua vida? Coloque diante de Deus e peça que seja feita a vontade dele nessas áreas. Se Deus quiser tornar o sonho realidade, sim, Ele pode fazê-lo, mas que seja feita a vontade dele e não a nossa. E como viver cada dia como se fosse o último deveria afetar nossos planos e decisões que tomamos. O Devocast de hoje está encerrando, mas a música seguirá por mais uns instantes para o seu tempo de reflexão e oração com Deus. Que o Espírito Santo ajude tanto você quanto eu a praticarmos esse texto em nosso dia a dia. Deus abençoe grandemente e até o próximo Devocast da Theoclass, se assim Deus permitir.